Conta um Conto apresenta Dedalvo Hofstadter. Por quem os sinos dobram. Narração Marcelo Fávaro. Uma das lembranças que guardo com carinho da infância é da cidade de minha vozinha. Um lugar pacato, de pouco mais de 3.000 habitantes, divididos entre católicos e luteranos. Ao fundo da casa de minha avó ficava a igreja católica e na outra quadra, um pouco mais abaixo, a igreja luterana. Em ambas os sinos badalavam languidamente todos os dias, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Se os sinos soassem fora desses horários, era porque alguém tinha morrido. Pela distância dos sons, minha vozinha distinguia, primeiro, a religião do morto. Morreu um católico. Ou morreu um luterano. Decretava. Fazia uma rápida associação com os doentes da cidade e já sabia quem era o passamento. Logo viria a confirmação pela rádio AM, por um telefonema ou por um transeunte qualquer. Aí, então, ela se punha a falar da vida pregressa do falecido, onde morava e com o que trabalhava. Era filho de quem? Pai de fulano? Marido de cicrana? O que realizou? O que sonhava fazer? E era inútil dizer que eu não o conhecia. Eventualmente, esses relatórios vinham acrescidos de certas doses de veneno, pois a minha avó era tão humana como qualquer um de nós. Mas eu via que ela sofria de verdade cada vez que os sinos dobravam fora de hora. Desespero era quando não havia ninguém doente a ponto de morrer e os sinos soavam. Ali começava uma correria e vovó inventava de comprar algo na mercearia da esquina. Voltava com a mercadoria e a informação de quem morrera. Às vezes, eu já sabia quem era o morto antes mesmo da sua volta, pois a tia Elda ou alguma outra amiga do grupo da terceira idade havia nos telefonado, pedindo que eu repassasse à vovó um recado urgente. O nome de quem morreu e como morreu. Esses anúncios inesperados normalmente eram mensageiros de alguma desgraça, um acidente automobilístico, um afogamento, suicídio, por enforcamento, quase sempre. Lembro de um amigo da família que caiu do telhado trocando uma telha e veio a óbito. Nesses casos, a cidade se enlutava, paralisava, o comércio fechava suas portas e as pessoas partilhavam da mesma dor de amigos e familiares. O mesmo acontecia quando uma criança morria. A morte de uma criança nunca se supera facilmente. Um fato curioso, coisa que irritava muito a minha avó quando as crianças, por peraltice ou algum bêbado gaiato, puxavam o sino. Essas badaladas, desajeitadas e assimétricas, enganavam meus ouvidos, mas nunca os dela. Nessas horas ela praguejava, coisa do diabo. Eu não podia deixar de achar graça. Queria eu ter a ousadia de puxar o sino, mas eu nunca tive. O que ainda me fascina nisso tudo é como a morte se refletia em cada um dos habitantes daquela pequena cidade. Com o desaparecimento de uma pessoa, se perdia algo precioso,
coletivo, uma parte de sua própria memória, uma parte de sua própria história. Hoje, na cidade grande, percebo que a morte sensibiliza quase ninguém. São dezenas de assassinatos por semana, uma centena por mês, beirando os milhares por ano. Um corpo encontrado no Rio Belém, uma mulher abusada, abandonada num acostamento de rodovia, um motociclista no meio da rua atrapalhando o trânsito. Esses rostos não têm nome, não têm história, não têm sonhos, não têm amores, não provocam empatia. Por eles, os sinos não batem. Talvez, por aqui, nem existam mais sinos. Numa madrugada de junho de 2011, o sino dobrou para minha vozinha. E eu não estava lá. Mas tenho a certeza de que em alguma casa daquela cidade alguém falou. Foi a Ivone. Ela estava doente. Que Deus a receba em seus braços e conforte sua família. Fim do conto de Dalvo Hofstadter. Por quem os sinos dobram. Aqui no canal Conto um Conto. Obrigado.